Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora para a segunda aula das semanas, da fórmula da eleição vencedora. Vocês devem estar se perguntando para o Felipe hoje, a gente não vai falar sobre impulsionamento, mas eu recebi bastante, até eu considerei avaliar as mensagens que eu recebi de vocês, pedindo para primeiro se a gente conseguisse ensinar para vocês como que criar narrativas, histórias para se conectar com o eleitor. Então eu acho que faz sentido sim, até o que eu ensino sempre para vocês, escuta o seu eleitor, escuta o seu cliente, escuta o seu ouvinte, o que ele tem a dizer e soluciona. Então por isso que a gente vai hoje decidir passar para a segunda aula, essa aula de como construir narrativas para criar a jornada de relacionamento com o eleitor. Então aqui hoje a gente vai entender o que é essa jornada de relacionamento, o que impede hoje você que é político em mandato, ou se você quer se candidatar, ou se você pretende se candidatar um dia, ou se você quer chegar mais próximo do eleitor, quais são essas lacunas, o que você precisa fazer, que basicamente são narrativas, e como que a gente constrói então histórias envolventes, como que a gente constrói narrativas que façam sentido. E eu vou ensinar para vocês hoje todos esses passos na prática, para você conseguir fazer hoje ainda, depois desse vídeo, com os exercícios que a gente vai colocar. E outro ponto também que a gente é importante deixar bem claro para vocês, é que o eleitor ele não espera você criar essa jornada que eu vou te passar. Essa jornada ela já tinha que estar sendo feita por você, mas se você não fez, não tem problema. Quando eu comecei no marketing político, a gente não tinha isso lá atrás de internet. Quando eu comecei, como que a gente fazia para validar se está funcionando, ou o que precisa fazer, como que o eleitor reage? Simplesmente na prática. Antigamente você tinha que ir na prática, testar, validar. Deu certo, perdeu campanha, o que deu errado, arruma, corrige, faz de novo, consulta quem já fez campanha. Só que isso não tinha um acesso ao público. Se antigamente tivesse um curso, se tivesse alguém falando o que eu estou falando para vocês aqui hoje, pagaria o que fosse para saber, porque é um assunto que vocês precisam saber. E hoje, então, a gente tem essa oportunidade de conseguir falar com vocês aqui, conseguir falar com você virtualmente, de onde eu estou, você consegue me ver. Então, por que eu falei isso? Para você aproveitar de fato essa aula, para você extrair ao máximo, aplica, usa na prática. O que eu vou te ensinar aqui na sua teoria, usa na prática. Tenta já fazer aí hoje, começa a fazer, construir narrativas para conectar de fato com o eleitor nessa jornada, que é a jornada de relacionamento. Tá bom? Vamos lá. Então, antes de tudo, para a gente continuar isso, eu vou pedir para que você que ainda não está no nosso canal do Telegram, que você entre lá. Lá a gente está soltando todas as aulas lá e no nosso grupo VIP de WhatsApp, onde a gente vai soltando toda segunda uma aula nova. Na última semana a gente vai ter todo dia uma aula ao vivo também, nova, sobre vários temas que envolvem como construir de fato uma campanha, um mandato de sucesso, como se conectar com o eleitor. Então assim, não perde essa oportunidade, tá? O link tá na bio aqui, o link do Telegram, o link do grupo do WhatsApp. E é isso, vamos lá. Então, na primeira aula então a gente viu sobre o sonho grande, que todo político, toda pessoa que quer ser um líder, que quer criar comunidade, tem que ter um sonho grande. A gente viu também como criar, de fato, uma comunidade. Não basta só você ter sonho grande, você tem que fazer pessoas se sentirem pertencentes em volta desse sonho grande. Esse é o ponto principal, mas por trás a gente tem muita coisa. Então vamos começar aqui imaginando, vamos entender o que é a jornada de relacionamento do eleitor. Por que ela existe, e provavelmente é onde você que não está conseguindo se conectar de fato com a maior parte que você quer, está pecando aí. O que acontece, gente? Vamos imaginar então dois mundos. Dois mundos diferentes. De uma ponta, de um mundo diferente, é onde está o candidato ou um político em mandato. Então, imagina você com suas ideias, você com suas histórias, você com suas soluções. Só que de outro universo, outra ponta, a gente tem o eleitor. O eleitor que tem seus desejos, tem suas necessidades, tem os seus problemas. Só que vocês estão desconectos. Cada um está numa ponta. Por mais que às vezes ele já ouviu de falar de você, vocês ainda não estão conectados. Por isso que a gente fala que são dois mundos diferentes. O que a narrativa, o que é todo o nosso trabalho de marketing político, o que ele tem que fazer com essa jornada? Ele tem que fazer o candidato chegar no mundo do eleitor. Só que chegar no mundo do eleitor não é basicamente você chegar e falar, cara, você quer votar em mim? Pensa você assim, até postei no Instagram esses dias, pensa você no restaurante ou você numa balada aí, quando você conheceu sua esposa, ou se você é solteiro aí, você está numa balada,
e aí você vê uma pessoa que você gosta, você vê um cara que você gosta, uma mulher que você achou interessante. Você chegaria nessa pessoa, a primeira coisa que você falaria para ela é assim: oi, você quer casar comigo? Qual que é a chance de dar certo? Não tem chance, por quê? Porque ainda não tem, você está pulando etapas, né? É a mesma coisa assim que funciona por isso. Você não pode chegar simplesmente pro cara na época da eleição ou na hora que convém para você falar assim: cara, vota em mim, sou um excelente candidato. Isso não funciona, é a mesma lógica de você chegar numa pessoa que você achou interessante e já chegar e falar: quer casar comigo? Não, primeiro você paga uma bebida, você escuta sobre a pessoa, você conhece mais a pessoa, aí você vai avançando e você começa a ficar com a pessoa, e aí você namora a pessoa, e aí você noiva, e aí você casa. E aí sim, né, você constrói toda essa jornada de relacionamento. É a mesma lógica aqui. Então, como que a gente conecta o candidato ou o político que tem suas ideias, suas histórias, suas soluções com o eleitor? Por meio de narrativas. Pô, Felipe, mas não é rede social, mas não é articulação? Sim, mas por trás de tudo isso você vai ter que ter narrativas. Você vai ter que ter histórias, você vai ter que ter discursos, você vai ter que ter propostas. E para você chegar no eleitor, são etapas. Você não vai falar sempre a mesma narrativa, você vai construindo um relacionamento. Aqui nós temos vários pilares para você construir, criar uma história de fato envolvente, uma história que conecte o eleitor emocionalmente. Hoje vocês vão ver no exercício, a gente vai falar na prática que existem técnicas comprovadas que todos políticos, todas as empresas, todos os candidatos que têm sucesso, eles usam. Tá? Eu usei com vocês, para você estar aqui hoje, em algum momento eu usei narrativas envolventes para te convencer, né, a vir me escutar mais sobre marketing político, e é assim que você tem que fazer com o eleitor. O eleitor, basicamente, ele tem... O ser humano, na verdade, vocês têm que entender o seguinte: o ser humano, ele é movido por desejos. Esquecem das necessidades e problemas. Ah, Felipe, pô, mas um eleitor, um cidadão, ele tem muito mais problema do que desejos. Mas não é. A lógica não é essa. O que acontece? O ser humano, você, eu, o eleitor, o Zezinho da esquina, o João da padaria, todo mundo, a gente é movido por desejos. Nós temos desejos. Nós temos desejos de ter várias coisas, seja superficial ou seja o básico, nós temos desejos. Só que existem lacunas, existem coisas que impedem o eleitor de conseguir realizar os seus desejos, que são os problemas, que acabam gerando necessidades. Então, assim, a gente tem desejos, depois a gente tem problemas, desculpa a minha escrita péssima aqui, mas aí a gente tem problemas que impedem o eleitor de conseguir realizar os seus desejos. Por consequência, ele fica, né, nessa necessidade. Então, toda essa lógica aqui você tem que entender, e é basicamente aí que a gente vai trabalhar cada etapa de narrativa. O que a gente vai começar a ver agora, então? Eu vou mostrar para vocês agora no próximo quadro aqui, como que a gente vai criar. A gente tem a jornada do herói, que é um método cientificamente comprovado, que filmes usam, novelas usam, discursos usam, presidentes usam, governadores usam, senadores usam, marqueteiros grandes usam, empresas usam, para você criar uma história envolvente. Toda hora que você for contar uma história, no macro você vai ter uma história grande, né, que você vai ser sempre o herói dessa história para salvar o eleitor, né, dos problemas que ele tem e ajudar ele a conseguir realizar os desejos que ele tem. E só que também, sempre que você tiver, eu vou ensinar a lógica disso, para sempre que tiver alguma coisa que você tem que falar, ou no seu planejamento que você tem que falar, você consiga executar essa mesma metodologia em tudo. Assim, são passos simples, são passos que, se você entender a lógica, você vai conseguir botar em prática, tá? A única coisa que você tem que entender antes é que você, de fato, tem que fazer isso daqui. Você não pode vir direto para cá. Você tem que ir passando etapas com o eleitor, para que na hora que você chegue aqui, você chegou aqui, o eleitor já vai estar acostumado, ele vai estar confiando em você, ele já vai estar cativando com você, ele já vai estar apoiando no seu sonho grande. Lembra que a gente falou do sonho grande? E tudo isso, ela segue uma lógica, tá, gente? Isso daqui não é viagem na minha cabeça, isso é comprovado, e é hoje que a gente vai aprender de vez a fazer isso. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo quadro branco, então. Pessoal, vamos lá, então. Antes da gente construir, de fato, eu vou te ensinar os 7 passos que você precisa saber para criar qualquer narrativa, qualquer história, qualquer discurso, qualquer... de fato, narrativas mesmo, que vão construir todas as etapas
das jornadas do relacionamento que você vai ter com o leitor, a gente precisa deixar claro para você sempre 3 pontos. Antes de construir uma história, você não vai construir uma história do nada. Sim, eu vou construir uma história bonita aqui. Não, beleza, legal, mas você tem que saber 3 pontos antes, que você precisa deixar bem claro na sua cabeça antes de começar. Primeiro, qual que é o objetivo dessa história? Por que você vai contar essa história? Qual que é o fim dela? Você já tem que ter em mente, claro, qual que é o fim dela. Você não vai criar uma história e à medida que você for criando, não é uma ficção. Você não vai criar para lá no final você saber qual que é o fim. Você já tem que saber o fim, você tem que saber o fim, você vai saber o começo. E aí, com as etapas que eu vou te passar, você vai construir essa história, beleza? O primeiro ponto, então, você já tem que saber qual que é o fim dessa história que você vai contar. O segundo ponto, que é o sou maluco, sou louco dos dados, que dados que você tem, né? Essa história, o fim dela, você vai ver, né, os problemas que tem, o que acontece, por que você está contando essa história, que é o fim que você já sabe a solução de tudo isso, da resolução dessa história. Mas quais dados você tem? Você tem dados para provar nessa história? Dados são importantes para comprovar argumentos, sempre falo isso. Então, quais dados você tem, né, para jogar no meio dessa história? Você tem números, você tem situações para mostrar, você tem casos para contar, você tem pessoas para mostrar, você tem histórias suas para contar. Então, que dados você tem? E o terceiro, né, não menos importante, para quem que eu vou falar essa história? Quem que vai me ouvir? Por que isso é tão importante? Porque de acordo com quem vai ouvir a sua história, você vai modificar a forma que você vai falar, a entonação quando você vai falar, a estrutura, né? Se é uma estrutura você tem que falar um pouco mais simples, você tem que ser mais direto, às vezes você vai fazer uma apresentação para um partido, vou me apresentar, quero construir uma narrativa violenta. Então, assim, talvez eles não tenham todo o tempo do mundo, né, para discutir, então às vezes você tem que ser mais direto ao ponto, você não pode enrolar muito, ou às vezes você vai fazer uma palestra aí por uma associação, né, para se mostrar, né, para eles, suas propostas, suas ideias, e aí sim, então você vai ter mais tempo, você pode falar num linguajar um pouco mais complexo, então assim, você tem que saber para quem que você vai falar, quem que vai te ouvir. Qual que é o seu objetivo? Então sempre começando já pelo fim, sabendo o fim dessa história, quais dados você tem, né? O que você tem de dados para jogar no meio dessa história aí, para não ficar um negócio muito superficial, e para quem que eu vou falar, né? Quem que vai te ouvir, para você se adequar, às vezes até a roupa que você vai usar, entonação, tudo isso faz diferença, tá, gente? Tudo isso faz diferença, faz parte do Media Training, que eu vou conversar com vocês também em alguma aula antes da gente terminar todo esse ciclo, né? Então fique bem atento nesses 3 pontos. E agora eu vou falar para vocês os 7 passos, então, para construir uma história, né? Uma jornada. São 7 passos que você vai ter que seguir e a gente vai ver eles agora. Pessoal, voltando agora, até troquei de roupa aqui porque Brasília faz muito calor, disciplina do supermercado aqui, mesmo você com ar-condicionado aqui é muito quente. Muito quente. Aqui você pode sair, tá nevando uma hora, mas depois tá 39 graus aqui. Então, tomei um banho aqui para voltar com tudo pra gente falar sobre agora os passos da jornada do herói. Eu falei 7 passos ali atrás, são 7 passos que você tem que entender, mas na hora de ir mesmo para a prática, que você vai ver no seu exercício, são 12 passos da jornada do herói. O que é essa maluquice aqui? Assim, nenhum marqueteiro, consultor político vai te contar isso daqui do jeito que eu vou te contar, por quê? Porque essa técnica, gente, eu trabalho dentro do congresso, eu já participei de campanha grande, de campanha pequena, já trabalhei em empresa do setor privado, já trabalhei em prefeitura, eu tenho meu instituto e todas as vezes, se você caiu aqui, é porque uma hora eu usei essa técnica com você. Essa estrutura aqui, ela é a estrutura que todos os filmes de Hollywood, todas as novelas, o Big Brother usa, as campanhas usam, o Lula usa nos discursos dele, o Bolsonaro está usando muito esse ano, o Ciro Gomes está utilizando isso daqui, assim, João Santana, na verdade, está utilizando essa estrutura. Depois, até se você entender no final da aula, pega algum filme que você gosta e vê se realmente não acontece isso. Uma novela, um filme, qualquer coisa, uma série, se não acontece isso que eu vou te contar hoje. E o que é isso daqui? Basicamente, isso daqui você vai conseguir, quando você entender isso daqui e preencher cada lacuna quando você for construir sua história, sua narrativa, você vai conseguir construir narrativas que conectem de fato o leitor. O leitor gosta o leitor não, a gente, né? Eu, você
Você gosta disso daí, porque senão você não estaria aqui. A gente gosta de uma história que passa por esses pontos aqui, que passa por conflitos, que passam por superações, que passam por aliados, que passam por mentores. E a jornada do herói que resolve isso. Quem que criou essa jornada do herói? Será que ela foi uma invenção minha? Ou será que ela foi uma invenção de ciclano, de fulano? Não, ela foi uma invenção de um cara chamado Joseph Campbell. Eu adaptei ela um pouco para política, óbvio, né? A gente adapta várias coisas. Mas ele foi um cara lá atrás, ele era muito estudioso. E ele começou a perceber que todas as histórias, os filmes de Hollywood, todos os candidatos dos Estados Unidos na época que estavam sendo eleitos, eles contavam as histórias que tinham sucesso, as narrativas que tinham sucesso, elas tinham pontos em comum. E ele era um cara muito estudioso e ele era apaixonado por Freud até, e começou a estudar. Ele chegou em alguns pontos que ele foi até lapidando, depois chegou nisso daqui que é a jornada do herói, que é basicamente o quê? Sempre uma história que conecta, sempre uma narrativa, seja um discurso de 1 minuto, um discurso de 1 hora, a lógica que conecta é quando a gente tem um herói, no seu caso, a maioria dos casos vai ser você, esse herói, que ele parte desde um mundo comum, real, só que ele tem um objetivo final, que a gente já até entendeu ali, que você já tem que ter esse objetivo final pronto. Você tem que começar, quando você for começar a construir uma história, você já tem que saber qual que é o fim dela, tá? Qual que é o fim que você quer contar, pelo menos projetar para essa história. E eu vou explicar cada ponto minucioso para você. Se você viu até a minha história do Sonho Grande na aula 1, uma história de vida, que desde pequeno eu trabalhei com política e que minha família não queria que eu entrasse para política, mas que isso era meu sonho, que eu tocava e que eu fazia as coisas escondido e que eu consegui, e que aí eles me descobriram, e aí eu me ferrei, e aí eles me ajudaram, e aí eu cresci, e aí eu caí de novo, e aí o deputado me ajudou, e aí eu continuei, e aí eu ganhei campanha, e aí eu pensei em parar, e aí eu continuei, e consegui, e tô aqui. Essas histórias conectam, entendeu? Então a gente vai entender cada ponto desse. O que eu quero de vocês no final dessa aula é que vocês criem pelo menos a sua história, a sua narrativa hoje. Pega o seu sonho grande, ou pega alguma história da sua cidade, pega algum problema da sua cidade, ou pensa nos problemas que você quer resolver aí da sua cidade, ou pensa de algum ponto específico, ou pensa de alguma lei que você está batendo contra a situação, ou se você é a situação, pensa na oposição, tá? Bem importante deixar claro que serve tanto para a situação, às vezes você está no mandato, né? Então você usa quem está vindo aí como aquela ameaça que está vindo aí para destruir tudo que você construiu, ou se você às vezes é oposição, você usa essa história, né, para falar que a situação é o vilão, eles são o vilão, e você, né, tá vendo todos esses problemas, e você vai percorrer todo esse trajeto aqui para ajudar, né, o cidadão, o eleitor a superar esses problemas e ter a recompensa de fato. Tá? Então agora a gente vai entender ponto a ponto o que é a jornada do herói. Eu só vou pedir para vocês também, de novo, qualquer feedback, assim, eu estou amando receber o feedback de vocês, tá muito bom. Da primeira aula, quem veio no meu perfil privado, eu respondi 1 por 1, vocês sabem. Eu gosto muito de receber feedback. Feedback positivo eu amo, feedback construtivo assim eu amo mais ainda, porque é onde a gente consegue alinhar os pontos para fazer de fato um conteúdo que seja bom para vocês, entendeu? Tem que ser um conteúdo que seja bom para você e não para mim. Eu já entendo disso, eu quero fazer uma forma que eu consiga transmitir esse conhecimento para vocês, beleza? Vamos então para as 12 passos da jornada do herói, pega papel e caneta e vamos meter massa. Pessoal, vamos lá então, começar de fato. O que acontece? Toda vez então, que a gente for criar, pensa você como herói, você como uma pessoa, mas você não nasce um herói, ninguém nasce um herói, ninguém começa sendo o herói de uma história. Você tem que ter essa humildade, o primeiro passo, que é o mundo comum, é você, ou quem você está colocando nessa história, ou se às vezes você é um assessor, está colocando alguém, está criando essa narrativa para alguém, pensa você num mundo comum, um mundo como qualquer outra pessoa, que tem desafios, que tem problemas, e tem algo em você, tem algo numa situação específica que te desafia, que é um problema que você vê, e esse problema te faz ter um chamado para aventura. Às vezes você está no seu mundo comum e você fala assim, nossa, isso me incomoda, isso é um problema que incomoda as pessoas, isso é um problema que incomoda
alguém da minha família, ou isso às vezes pode ser, sei lá, um problema, às vezes você não está conseguindo tirar carta de motorista. Dá para criar uma narrativa falando todo o processo até você tirar a sua carta, fazer uma narrativa linda, assim, conecte. Então, assim, você está no mundo comum e você tem um chamado para uma aventura, para resolver esse problema, um chamado interno seu. Ou às vezes pessoas também te chamando, mas você tem um chamado, você está contando. Estava no meu mundo comum e eu vejo esse problema. Esse problema que está acontecendo na minha cidade. Só que você não se sente apto para resolver ainda. Você não se sente apto e você recusa esse chamado. Por quê? Porque você tem medo, o ser humano tem medo. A gente tem medo, é normal ter medo. Então essa pitadinha de medo ela é essencial para uma história. Quando você sente um medo de aceitar esse chamado para aventura, para resolver, porque você acha, porque eu já tô no meu mundo normal, tô no meu mundo tranquilo, tá tudo certo, para que eu vou me expor, para que eu vou resolver isso, passar por diversos problemas, se eu tô aqui tranquilo. Então assim, você demora para aceitar esse chamado, mas aí acontece o quê? Você vem para a etapa do encontro com o mentor. Ou então com um mentor que a gente pode ser um livro que você leu, pode ser às vezes eu que estou aqui para te ajudar, né, a construir você nessa jornada, ou alguém, algum partido que te pegou pela mão e falou, não, você tem que aceitar assim, e eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eu vou te dar todo o suporte necessário. E esse mentor, essa parte aqui é muito importante, essa parte da ajuda. Então assim, você está no seu mundo comum, você está ali, você viu um problema que você quer ir, mas aí você tem medo, você não consegue, você recusa esse chamado, aí você encontra um mentor. E esse mentor, nessa parte, esse mentor, gente, não precisa necessariamente ser uma pessoa, pode ser um livro, pode ser uma história, pode ser uma vida, pode ser um cidadão, pode ser um eleitor que você viu, pode ser um grupo, pode ser uma associação, enfim, entenda a estrutura, tá? E você encontra esse mentor, e aí ele te convence a aceitar esse chamado para que você vá, né, para esse novo mundo, vai se colocar a cara a tapa para resolver esse problema, esse desafio, para bater de frente com esse desafio que você quer resolver, tá bom? Então você pega e vai para o novo mundo e quebra a primeira barreira, que é o quê? Você estava ali, né, com medo, essa primeira barreira é importante você ver essas barreiras. Você estava com medo, vai, não vai. Quem está fazendo muito isso agora é o Lula, né? Você pode perceber. Antes ele estava, não sei se eu fosse candidato, eu não sei se eu vou, assim, mas eu sei que o Brasil precisa muito de mim, mas eu não sei, até março eu vou resolver, mas o Brasil precisa, eu não aguento mais ver as pessoas assim, mas eu não sei, já toda a minha vida está tão tranquila, eu vou colocar minha cara a tapa de novo para ser presidente. Você acha que isso daí não tem nenhuma pitadinha de lógica por trás? Simplesmente, Lula estava lá de novo, no mundo comum dele, mas estava aquele problema, não, o Bolsonaro está sendo presidente, não tá conseguindo resolver os problemas, eu estou vendo a população pobre que não está conseguindo, e aí ele recusa o chamado, e aí vem o mentor, né, que são os partidos, as alianças que ele tem, e fala, não, você vai ir, e aí ele vem, com certeza vai vir para o novo mundo. Só estou contando para você ver a história, que foi a mesma coisa que o Bolsonaro fez em 2018, tá? Então, quebrando essa primeira barreira, você vem para a parte de provações, que é onde a gente tem os seus testes aliados. O que é essa parte aqui que você tem que entender? Aqui é onde você vai encontrar os seus primeiros inimigos. Inimigo, quando eu falo inimigo, você pode pensar em filmes, os primeiros inimigos. Só que não. Não é inimigo de fato, mas eles são os primeiros pontos que você vê que você tem dificuldade, ou às vezes é aquela situação ali na prefeitura, já que já está ali, que não quer deixar você ir, então você sempre bota ele como os inimigos, mas também você vai achar seus aliados, né? Você está assustado ali, você está pensando em desistir, porque você está vendo muitos problemas, e aí você fala, não vou conseguir, mas você acha aliados, você vai conseguindo juntar a sua base, né? Sua comunidade, que a gente já conversou no primeiro ponto, na primeira aula, que é do sonho grande, e esses inimigos te fazem querer desistir. Só que você não desiste, porque você tem o seu mentor, você tem os seus aliados, e você vem para a fase da aproximação do objetivo, onde você vai ter o seu primeiro embate com seus inimigos mais frágeis primeiro. Você ainda não chegou no seu inimigo maior, no seu conflito maior, no seu desafio maior. Você ainda está passando na primeira provação, que é dos inimigos mais frágeis. Então, se você está chegando mais perto do seu desafio maior, mas você ainda não chegou. E você consegue quebrar essa barreira.
Você consegue quebrar essa barreira. Então, aí você vai, depois, você quebrou essa barreira, você está com seus inimigos, com seus aliados, está ficando mais forte. E você vem para a provação suprema, onde você acha que ainda... Você acha, mas você ainda não está, o seu maior desafio. O seu maior desafio, que pode ser, às vezes, você entrar para a política de fato, ou você virar de fato o candidato, ou de fato você encontrar um problema grande que você tem na sociedade, de você botar a cara para resolver, que é o maior desafio, que você vai meio que por tudo ou nada. Você fala, agora é o tudo ou nada. Ou eu viro um novo homem, ou eu não consigo e eu volto. E você consegue. Quando você consegue, você tem que colocar na sua narrativa que você vai receber uma recompensa por isso. Pode ser uma bagagem por você ter passado essa aprovação, uma bagagem de superação, então você tem mais conhecimento, você é uma pessoa mais forte, você é uma pessoa mais encorajada, mais capacitada para representar o eleitor, ou para conseguir tirar a sua carteira de motorista, fazer esse paralelo para vocês entenderem. Então você tem essa recompensa já. Você conseguiu, só pra gente recapitulando, você estava no seu mundo comum, teve chamado para aventura, você não estava conseguindo, não queria, recusou o chamado, e aí recusou o chamado, você teve alguma coisa que aconteceu, um mentor, um livro, qualquer coisa que aconteceu, e você decidiu ir, quebrou a primeira barreira, foi para esse novo mundo, teve as suas primeiras provações, que teve seus primeiros inimigos que você viu, seus aliados, pensou em desistir de novo, mas teve seu primeiro embate mais forte com seus inimigos mais frágeis, conseguiu passar, e depois foi para o seu inimigo um pouco maior, que você achava que era o maior, e teve a sua recompensa. Quando você teve essa recompensa, você volta para o seu caminho de volta de casa, você volta meio que para o seu mundo normal. Só que é onde que você descobre que você tem o seu desafio muito maior ainda. No caso da política, a gente fala que aí sim é a hora que o Lula falaria, não, gente, agora eu preciso entrar para a política de fato, que é onde você descobre que tem um desafio ainda muito maior para você resolver. É um desafio, é um problema gigantesco, que é onde é a aprovação final. E como que você vai resolver essa aprovação maior? Como que você... Aqui que está o gatilho de tudo, gente. Como que você vai passar por esse desafio maior, que ainda é 10 vezes maior esses outros que você teve? Porque você agora, depois de tudo isso que você passou, você é uma pessoa mais forte, você é uma pessoa capacitada, que tem como provar que você consegue, uma pessoa que, assim, ou você vai, ou é vida ou morte, ou você resolve isso ou você não resolve. E você decide encarar. Você decide encarar porque você acredita que você é o herói para resolver, você é o herói, você é o cara que vai solucionar, você é a pessoa que vai transformar, a pessoa que vai conseguir resolver esses problemas, porque você recusou o chamado, você não precisava estar aí, você teve o seu mentor, você quebrou suas barreiras, você teve seus aliados, você passou os primeiros inimigos mais frágeis, você passou na sua primeira aprovação, você passou na sua aprovação maior, conseguiu sua recompensa, está voltando para casa e viu que teve esse desafio muito maior ainda e você topa resolver ele. E você consegue. E você consegue, que é aí que você tem que projetar essa cabeça na pessoa de quem está lendo, de quem está resolvendo essa história. E aí você virou um novo homem, que você vai ajudar mais pessoas, que você pode ser o seu político, ou pode ser um filme. Pensa aí no Harry Potter conseguindo, vencendo o Voldemort, né? Voldemort. E aí ele volta para ajudar as pessoas e ele vira o quê? Vira o herói. É isso que a gente quer que aconteça, a gente quer que as pessoas te vejam como herói, a gente quer que as pessoas te vejam como salvador, como pessoa que consegue. Isso é o que conecta, é isso que é conexão emocional. Em vez de você contar uma história, meu nome é Felipe, eu amo política, sou um cara bom, eu vou resolver sua vida. Por que você não conta? Fazendo isso daqui, sou Felipe, eu vivo num mundo comum, assim, eu não precisava, eu tenho as minhas funções, tenho meu trabalho, tenho minha família, tá tudo certo comigo. Mas, eu tô vendo esses problemas, pra mim, sério, não tá dando mais. Esses problemas que eu vejo na minha cidade, só que assim, eu não tenho coragem de entrar. Eu não tenho coragem de entrar, eu não tenho coragem de resolver esses problemas. E só que, aconteceu alguma coisa, aí você fala, aconteceu alguma coisa, conheci uma pessoa e essa pessoa me mostrou que eu poderia sim ir para a política e ela me deu todo o suporte necessário. E aí eu comecei, e aí você vai construindo essa história, até que você consegue. E você que se coloca como o cara que vai solucionar o problema do eleitor. Você viu a diferença de história quando você faz isso? A diferença de narrativa?
Aí você fala, Felipe, mas então eu vou ter que sempre falar nessas palavras inimigos? Não. Você pode transformar isso daqui numa história de 1 minuto. Isso daqui é a lógica que você tem que entender. É um cara comum, que tá no seu mundo comum, mas que ele tem barreiras para entrar. Pode ser uma pessoa, pode ser um projeto, pode ser uma associação, não sei. Mas que ela tem problemas e que ela vai, né, por esse novo mundo, passa diversos problemas, diversos desafios, mas sempre ela vai conseguindo quebrar mais um desafio atrás do outro e o principal, ficando mais forte, ficando mais robusta, ficando mais resiliente, para que ela consiga, de fato, agora resolver o problema do eleitor, salvar a vida do eleitor, construir uma nova comunidade, construir uma nova nação, e é usando essa estrutura que a gente constrói narrativas. Eu poderia ficar assim horas e horas falando, mas eu acredito que vocês entenderam primeiro esses 12 passos, essa estrutura lógica. Eu espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês. Se não ficou, eu peço que vocês me chamem no meu WhatsApp pessoal ou no WhatsApp do time, né, da nossa equipe. A gente tem o WhatsApp da nossa equipe, que eu te dou esse suporte para a gente tentar ver o que você não conseguiu entender. Até bom, porque nas últimas aulas ainda, na última semana, que vai ser as aulas mais intensas, vai ser no último dia até, a gente vai pegar isso daqui, esmiuçar e criar uma história ao vivo juntos, tá? Só que até lá, o segundo desafio, então, o segundo exercício que eu peço para você, o primeiro foi você descobrir o seu sonho grande, como que você vai criar comunidade, né? Já ter essa noção de comunidade. E agora que eu imagino que você já tenha essa ideia de comunidade na cabeça, espero que você já tenha pelo menos criado alguma questão de comunidade, que você crie a sua primeira narrativa. Comece a sua narrativa pelo que você sabe mais, que é sobre você. Né? Se você é a situação da política, que nem eu te falei, se você está em situação, inverte o jogo, sempre coloca oposição como quem está te amedrontando, que vai tirar tudo que você fez até hoje para a população. Mas se você é oposição, já inverte o jogo, fala que você é o herói, que você vai pegar tudo que está lá de errado e vai solucionar o problema das pessoas. Essa é a lógica da história, né, dos 12 passos da jornada do herói de Joseph Campbell. Hoje, então, a gente entendeu, só para a gente recapitular, por que narrativa é importante, como que a gente constrói, né? Lembra que a gente colocou, tem um mundo seu, o mundo do eleitor. Aqui é o eleitor com os desafios, com os problemas que ele tem, na verdade, os problemas que impedem ele de conseguir atingir os desejos dele. Só que de outro lado tem você. E um tá aqui, ó. Você precisa fazer essa ponte entre vocês dois. E essa ponte a gente faz por narrativas. Aí essas narrativas, você pode construir um post, você pode construir um card, você pode construir um vídeo, você pode colocar em rede social, você pode colocar em discursos, em comícios, enfim. Aí daí você vai desmembrando. A gente vai vendo a construção de mensagem, de campanha, que aí é outra história. A gente usa storytelling, a gente usa a jornada do herói para construir a mensagem de uma campanha. Isso daqui a gente vai usar sempre, em qualquer momento. Eu vou criar um textão de Facebook aqui. Você pode usar isso daqui, essa estrutura. Não importa que se você está falando de uma história longa ou curta, isso daqui dá para usar. O maior desafio que eu acho para vocês, que até quem não entende ainda, é você deixar meio que no automático já. Quando você entende isso no automático, toda história que eu vou contar, toda história que eu vou falar, eu já sei mais ou menos qual que é a lógica disso. Eu não tenho que ficar olhando um ponto por um para falar. Eu sei a lógica, eu sei que você tem que começar como qualquer pessoa, na empatia, e aí que você tem que mostrar que você teve problemas, mas que você não quis ir, se expor, falar que você teve medo mesmo, mas que você teve um apoio, que você conseguiu, e que você começou, e que você pensou em desistir de novo, e aí que você tentou de novo e não conseguiu, mas você teve aliados, e você não queria desistir, você foi ficando mais forte, você conseguiu e foi conseguindo mais, e aí voltou para casa, e aí você descobriu. Essa é a lógica dos 12 passos da jornada do herói. Eu espero realmente que tenha ficado claro para vocês. A aula de hoje foi essa. Tem alguns avisos agora para vocês. O primeiro, entra no nosso canal Telegram, porque lá a gente vai soltar mais exercícios como esse, mais exercícios que vão ter outras áreas também. A gente tem muita área que a gente vai falar ainda. Na última semana eu vou ter uma surpresa gigantesca para vocês, então assim, fique esperto. Segundo ponto,
No Instagram também, você dá esse feedback pra gente. Se você assistiu, tira uma foto, compartilha lá nos stories pra gente compartilhar com você. Teve dúvida, me chama no grupo do WhatsApp, ou no meu pessoal. Caso eu não responda na hora, pode chamar no da equipe Felipe Noronha, tem um número lá também que é o DDD61. E se você tá pelo YouTube, né, que acredito que vai ser pelo YouTube, né, na verdade, a transmissão desse vídeo, dá um like no vídeo, por favor, isso daí ajuda muita gente. Se inscreve no canal, porque toda vez que a gente sair, mesmo esses vídeos eles sendo mais listados só para vocês, toda vez ele vai estar avisando. Então curte, compartilha, aqueles trem tudo do YouTube. Ajuda muito a gente, tá? Como está sendo um projeto que a gente está fazendo especialmente para vocês, ajuda muita gente a cada vez mais deixar esse projeto mais robusto. Robusto, porque a gente está fazendo storytelling, que a gente está ficando robusto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente tem mais uma super aula. No meio dessa semana também eu vou soltar um material novo para vocês que eu não avisei, vai ser surpresa, mas não quero falar mais detalhes ainda. No grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. E tamo junto, gente. Até mais. Tchau!